Acorda, campeão, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal, ao primeiro vídeo com conteúdo, com informação que a gente quer passar. Eu gostaria de expressar o quanto eu estou feliz por fazer esse canal, por fazer esse vídeo, por poder contribuir na vida das pessoas. Eu tenho certeza que esse canal vai agregar de forma muito positiva na vida das pessoas. É para isso que nós estamos desenvolvendo esse canal, é com essa intenção de poder auxiliar, de poder de alguma forma contribuir para que as pessoas consigam ter melhores resultados, tá? Bem-vindo, você que já está inscrito nesse canal, você vai fazer parte dessa caminhada, né, dessa trajetória, inicialmente num ambiente muito simples, né, mas que com certeza vamos melhorando com o tempo, à medida que o canal for desenvolvendo, à medida que nós estamos desenvolvendo, e você vai fazer parte disso com a história desse canal, né? Você vai aprender e vai poder ver esse canal crescendo juntamente com você, crescendo em conhecimento, juntamente comigo, crescendo em conhecimento, e à medida que nós crescermos juntos, esse canal cresce junto também, tá? Seja muito bem-vindo ao Acorda Campeão. Meu nome é Douglas Damasceno, eu sou a pessoa que vai passar a mensagem, passar a informação, né, com muita vontade, com muito desejo de que essa informação ela seja útil na tua vida, tá? Vamos começar? Nós hoje vamos falar sobre o poder do conhecimento. Como que é isso, né? O conhecimento ele tem muito poder e nós vamos expressar isso aqui em palavras, expressar em história, expressar em conhecimento. E eu vou começar contando uma história rápida. Teve uma vez que no final de semana na minha casa tinha uma família, a família toda estava reunida. Eu lembro que é bem possível que seja algum evento grande, né, um aniversário, porque tinha bastante gente da minha família reunida. E aí, num momento que eu estava lá, eu ouvi um zumbido no ouvido, e aí eu parei, fechei o olho assim e falei, eu acho que eu perdi um neurônio. Só que eu falei isso alto. E quando eu abri o olho, parecia que todo mundo pensou ao mesmo tempo. Todo mundo estava me olhando e do nada, como se eles tivessem combinado de forma juntas, começaram a dar risada, a zombar da minha cara, a rir da minha cara e falar coisas que foram quase a tarde inteira falando sobre essa situação, esse comentário que eu fiz. E por que eu tô falando isso? Porque na hora foi muito constrangedor, tipo, eu não precisava ter falado isso alto, né? Mas, querendo ou não, eu tentei falar com algumas pessoas, cara, isso é verdade, uma possibilidade de um zumbido no ouvido pode ser perda auditiva, pode ser perda de um neurônio, pode ser entre outras coisas, mas ainda assim a piada foi essa do dia, né? Passado alguns meses, passado algum tempo, minha esposa, olhando a internet, ela na frente da minha mãe, que também estava no dia do ocorrido, foi uma das pessoas que riram bastante, ela na frente da minha mãe, ela disse, Douglas, realmente eu vi na internet que quando tem um zumbido no ouvido, pode ser que seja uma perda de neurônio sim, mas isso já tinha passado alguns dias. E por que eu estou falando isso? Porque foi muito bom, por mais que não teve o reconhecimento de todas as pessoas, foi muito bom ver que depois de um tempo, né, alguém reconheceu que aquela informação que eu tinha dado era verdade. E é muito bom quando você é reconhecido, mesmo que não na frente de todo mundo, né? Mas é muito bom saber que o que você falou tem coerência, o que você falou é verdade, o que você falou tem conhecimento, né? Você tinha um conhecimento que a pessoa em algum momento teve acesso a ele. Esse conhecimento agregou na vida de alguém? Não, não agregou. Mas o conhecimento, ele te dá oportunidade. É o conhecimento que abre as portas, né? Na minha área de elétrica, por exemplo, quando nós estudamos o início da história da eletricidade, é possível ver que muitos testes foram realizados e às vezes muitos testes não foram bem sucedidos. Mas aquela pessoa que realizava um teste que deu certo, muitas outras pessoas se baseavam naquele teste para começar a partir dali um início
de realizar testes também. Então, às vezes aquela pessoa teve um teste bem sucedido e ela estudou, ela tentou, ela ficou a vida toda tentando novos testes, mas aquele teste muito bem realizado, aquele teste que foi a única realização da vida da pessoa, fez com que o nome dela se destacasse naquela época. Então você consegue ver que pessoas que se dedicaram a estudar, por exemplo, no ramo elétrico, né, no ramo da eletricidade, o nome dela era muito visado, porque era diferente da sociedade. Ele era um estudioso, ele era um físico, ele era um químico, ele era um matemático. Então ele era uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque ele teve acesso a um conhecimento ou um teste que foi bem sucedido e fez com que essa pessoa se alavancasse, o nome dela fosse conhecido, né? E aí, às vezes, um experimento muito bem feito, né, fazer com que uma, duas, três pessoas fizessem, através daquele experimento, novos experimentos, muitos causando acidentes, muitos trazendo até óbitos, mas através desse teste bem realizado, fez com que outras pessoas tivessem acesso a outras tentativas, e aqueles testes bem sucedidos fizeram uma progressão, um crescimento do que hoje nós temos de conhecimento na eletricidade, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram acidente, muitas pessoas tiveram acesso a esse conhecimento por perda de outras pessoas, né? E aí hoje a gente consegue imaginar, por exemplo, pessoas se tornaram mestres bem-sucedidos, pessoas altamente conhecidas por um teste muito bem feito, né? Foram pessoas aclamadas, que tiveram a vida mudada, que tiveram suas histórias mudadas, com um pouco de conhecimento que ela tinha, com um pouco de conhecimento que deu certo, diante de pessoas que perceberam aquilo, diante de pessoas que não tinham aquele acesso àquele conhecimento, né? Outros homens começaram a ser alunos desses homens, dessas pessoas, justamente para continuar aquela história, para continuar aqueles testes, para continuar aquele legado, né? E aí hoje nós temos acesso a qualquer tipo de informação, a todo e qualquer tipo de informação que nos leva a qualquer lugar do mundo, né? Nós podemos chegar hoje a lugares que nossos pés ainda não foram, nós conseguimos chegar hoje a informações que nós antigamente tinha que acessar dentro de uma biblioteca imensa, né? Antigamente era vendido enciclopédia Barça, né? Era muito caro, todo ano tinha atualização e tal, e hoje nós não temos mais isso. Hoje a gente tem uma facilidade com acesso à informação que hoje chega a ser até estranho, porque a gente hoje não precisa saber o histórico de onde veio essa informação. A informação está ali, né? Eu, por exemplo, eu tenho um primo nos Estados Unidos que quando a gente conversa, parece que a gente está conversando, parece que no bairros, porque não tem delay na conversa, a videoconferência nossa é muito bem visível. Então a tecnologia, ela nos ajuda, né, a ter acesso a um conhecimento, só que esse conhecimento, essa tecnologia, ela também tira da gente um pouco aquela particularidade de que a gente tinha que buscar com escrita, com caderno, né? Por exemplo, na conversão de uma unidade de medida, hoje você coloca no Google, coloca lá o número e ele já te dá a conversão. Antigamente você tinha que fazer no papel. Tem a fórmula X com a fórmula tal, resolvendo a fórmula X você consegue fazer a fórmula Y e aí você conseguia chegar no resultado, né? Regra de 3, por exemplo, antigamente era um bicho de 7 cabeças. Hoje você vai no Google ali, muito mais rápido, muito mais fácil. Isso é bom, mas ao mesmo tempo isso tira da gente um pouco aquela particularidade de saber como chegar naquele resultado, né? E aí qual que é o fato aqui? Qual que é a informação aqui, né? Nós vamos o conhecimento, ele é algo constante em nossa vida, né? E a única coisa que nós podemos concordar é que a vida, ela vai passar por mudanças. A única constância que nós temos na vida é que nós vamos ter mudança na vida.
E é o conhecimento que faz você ter mudanças bem-sucedidas ou, de repente, a falta do conhecimento te faz travar, né? Nós vamos falar um pouco aqui, eu vou contar um caso, uma experiência, mas nós vamos lá nas Escrituras Sagradas, né? Os nossos vídeos, nossos conteúdos, eles vão ser baseados no conhecimento das Escrituras, né? Nós vamos usar aqui o livro, a Bíblia, né? E aí, lá em 1 Reis, né? 1 Reis 3:9, a Bíblia ela fala o seguinte. Vamos lá, todo mundo aí com as suas. 1 Reis 3:9. 1 Reis 3:9. Vamos lá. 1 Reis 3:9. Vamos lá. Eu podia já ter deixado separado, né? Eu vou melhorar nisso no próximo vídeo. Pode ficar tranquilo. 3:9. Vamos lá. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este povo tão grande, né? A história aqui, ela fala sobre Salomão, né? Salomão, ele veio de uma descendência de reis, né? Seu pai, rei Davi, era um homem de guerra, um homem muito conhecido, venceu Golias, né? Nós vamos falar uma história de Golias ainda, vamos colocar nesse canal aqui, fique atento. E Deus chegou para Salomão e falou o seguinte: pede o que você quer. E aí ele foi e pediu discernimento, né? Ele pediu, essa parte aqui é o que ele está pedindo a Deus, a informação que ele pede a Deus. Dá ao teu servo um coração entendido para julgar o povo. E aí, é muito interessante isso, porque quando a gente vai ver discernimento no Google, né, quando a gente vai ver no Aurélio, né, no dicionário, o que quer dizer discernimento? É a capacidade de compreender situações e separar o que é certo do que é errado, né? É a capacidade ali de avaliar tal ação ou tal momento com muito bom senso, com clareza, com um juízo fino do que está acontecendo. E aí, apesar de Salomão ser muito novo, né, ele teve muita sabedoria em pedir aquilo. Olha só, ele teve sabedoria em pedir sabedoria, né? Por quê? Porque ele pediu uma forma de saber distinguir. O que é distinguir? É perceber a diferença do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim, né? Separar detalhes, isso, distinguir isso. E aí é muito interessante isso, porque assim, Salomão ele usou muito de sabedoria para fazer algo que até então não foi visto em nenhum dos reinos que existia na época, né? Era o terceiro reinado de Israel, né? Daquele povo. Primeiro foi Saul, depois Davi e depois entrou Salomão. Só que todos os outros reinos já haviam, né? Todas as outras nações haviam reinos, havia reis nas outras nações, né? Só que até então, por estudos de estudiosos, historiadores, não se viu ainda nenhuma riqueza tão igual à riqueza de Salomão. E aí Deus fala para ele o seguinte: foi muito bom que tu me pediste, foi muito bom que você me pediu, e por isso eu vou acrescentar todas as outras coisas, né? E aí, a linhagem de Salomão, ele veio de Davi. Davi era homem de guerra, né? As escrituras falam que os inimigos de Davi, quando viam ele na frente da guerra, tremiam, né? Davi era um tirano, ele por mais que era franzino, na verdade a história dele era franzino, não no começo, mas ele se tornou homem de guerra, homem poderoso, sábio de guerra, com estratégia e tudo mais. E já Salomão, ele não usou a guerra. É interessante isso, que a gente já começa a falar sobre o poder da sabedoria. Quando você tem sabedoria, você não precisa brigar. Quando você tem sabedoria, você não precisa guerrear, você não precisa lutar, né? A sabedoria, ela te ensina o momento de falar, ela te ensina o momento de calar, ela te ensina o momento que tem que falar, o que tem que ser falado, né? Então, em nenhum momento na história de Salomão ele resolveu alguma questão política
ou alguma questão territorial com guerra. Ele resolveu tudo com muita sabedoria. E é muito interessante que Salomão, ele alcançou um nível tão grande de riqueza. E aí às vezes a gente fala assim, cara, por que eu tô parado na vida? Por que eu tô travado? Por que minha vida não muda? Por que a situação não muda? Por que eu tô com um problema na minha família? Por que eu tô sendo dispensado? Eu tendo um problema no trabalho? Tudo está relacionado ao conhecimento que você tem. O conhecimento que você tem te desenvolve, te prepara, te desarma ou te destrava. É o conhecimento que você tem, ou o conhecimento que você precisa. Às vezes não é nem o conhecimento que você tem, mas é o conhecimento que você precisa para mudar a tua vida. É o conhecimento que você está postergando de repente a começar, porque você acha que está na segurança do trabalho e tal. Só que o trabalho, ele não te dá segurança. Você tem que desenvolver habilidades, você tem que desenvolver novos conhecimentos, justamente para que num momento de crise ou num momento de uma situação adversa, coisa que você não estava preparado, você está preparado para o mercado. Vamos imaginar que hoje você tivesse com possibilidade de ser mandado embora. Como que está o seu currículo? Como que está a sua preparação para concorrer no mercado de trabalho, né? Então, me falta conhecimento do inglês, me falta conhecimento de uma outra língua, me falta conhecimento de algo técnico, me falta conhecimento de adotar uma habilidade nova. Então, o conhecimento, ele te destrava e o conhecimento, ele te liberta. E nós vamos ver agora com relação a Salomão. Salomão, por exemplo, ele fez uso da sabedoria, estabelecendo alianças comerciais em diversas nações da época, que contribuiu para a expansão da riqueza dele. Olha isso! Então, ele usou a sabedoria que ele tinha justamente para começar a aumentar a riqueza que ele tinha. As alianças comerciais que ele fazia, né, fez com que ele aumentasse o conhecimento entre os povos, né? Alguma coisa estava acontecendo diferente ali naquela nação, Israel. Por quê? Porque tinha um homem diferenciado, tinha um homem de conhecimento, tinha um homem de um poder de persuasão maior, porque ele tinha conhecimento, né? Até então, naqueles reinados, não havia tido uma tributação, uma política de tributação para o povo, fazendo com que os ganhos do reinado aumentassem a cada ano. Então ali a gente já pode começar a ver que houve os primeiros, talvez os primeiros juros compostos sendo utilizados. À medida que o povo gerava uma renda, essa renda guardava e gerava mais renda, né? E ali todas as casas começou a ser tributado para ser do reinado. E não era nada que onerava as famílias, mas era algo que fazia com que era como se fosse o condomínio do reino, vamos imaginar, para se manter a organização do reino, né? Então tinha uma tributação feita para o povo, né? Os tributos e impostos cobrados naquela época faziam com que anualmente esses valores eram entregues a Salomão e o reinado se mantinha constante com ganhos, né? E a regulamentação da renda. Então era tudo muito bem organizado, né? E o que fez com que chegasse a esse ponto? O conhecimento dado a Salomão, né? Com a exportação que Salomão fazia com diversos acordos comerciais, ele ganhava mais cotas comerciais. E os produtos que tinha Israel eram exportados para outros países. E isso fez com que aumentasse a renda de Salomão. Isso fez com que aumentasse a riqueza de Salomão. Os produtos eram diversos, né? E cada um tinha seu equilíbrio em lucros. Então, por exemplo, a madeira não estava vendendo, não preocupa não, o ouro está vendendo. Não, o algodão não está vendendo, não preocupa não, que a prata ou a especiaria ou a pedra preciosa ela está sendo vendida. Então, quando havia baixo consumo de um produto, estava tendo um alto consumo de outro produto no qual ganhava-se lucro. Então, através do conhecimento, através da sabedoria que Salomão tinha, ele teve acesso a fazer tudo isso, fazendo com que a renda dele aumentasse. Nós estamos falando muito de renda aqui, porque o reinado de Salomão foi um reinado muito rico, tá? Mas isso quer dizer que
Como que você muda a sua vida financeira? Um exemplo, com conhecimento que talvez você não esteja utilizando, né? Nós estamos pegando a figura de Salomão para usar como exemplo em nossas vidas. Salomão, ele usou a sabedoria para administrar todas as ações dele. E nós precisamos entender onde que está a nossa sabedoria, em que nós estamos gastando tempo e o que nós precisamos gastar tempo. O que eu preciso desenvolver, o que eu preciso aprender para melhorar, né, os meus resultados, seja na vida profissional, seja na minha vida financeira, seja na minha vida pessoal, né? Às vezes a gente acha que tem conhecimento de tudo e falta um conhecimento para melhorar algum ponto da nossa vida. E é isso que nós estamos falando aqui, né? Salomão, ele, por exemplo, ele conseguiu resolver muita coisa do reinado dele. Voltando ao rei Salomão, a diversidade de ouro do reinado do rei Salomão era tão grande que é tão difícil de mencionar até hoje. Tanto que é falado sobre ouro de Orfi, que até hoje não se sabe se esse ouro existiu, se existiu realmente um local chamado Orfi, ou se era de algum ponto, ou se de repente Salomão usou essa expressão para dizer que o ouro era mais rico do que o próprio ouro, né? Fazendo com que fosse uma jogada comercial para que aquele ouro valesse mais. Então não se sabe, mas não se sabe onde que fica Orfi, mas nenhuma peça da casa de Salomão, da mesa de Salomão, era de prata ou de bronze. Todas eram do melhor ouro feito da época. Inclusive, as paredes do templo feito por Salomão, que ele construiu o primeiro templo, né, era ornado de ouro, de tanto ouro que tinha no reinado dele, né? Então, o conhecimento, ele traz riqueza. E aí, quando eu falo riqueza, eu não estou falando só financeira na tua vida. O conhecimento, ele traz riqueza na tua vida pessoal, ele traz riqueza na tua família, no cuidado com os teus filhos, no cuidado com a tua esposa, teu esposo, né? No teu cuidado com a vida profissional, como tratar com o seu chefe, como tratar com os seus subordinados, como desenvolver um resultado legal na tua empresa. Esse tipo de riqueza, né? A riqueza de você ser mais do que vencedor naquilo que você faz. Você não precisa ser o gerente, o dono, o chefe de tudo. Mas aquilo que você faz, você tem que ter riqueza, você tem que ser bem sucedido. Aquilo que você coloca a mão tem que dar certo. E é o conhecimento que vai te fazer, né? Conhecimentos técnicos, que faz com que você se empregue, que faz com que você se mantenha, mas conhecimentos de personalidade, pessoais, conhecimentos que não são tangíveis, que faz você manter constância nos seus resultados, tá? Esse tipo de conhecimento que nós estamos falando. Nós estamos falando de riqueza? Estamos falando de riqueza. É muito importante? É importante. Vida financeira é importante. Esse negócio de, dinheiro não traz felicidade, isso daí já se passou. Existe um estudo, né, recentemente, que faz com que, sim, dinheiro traga felicidade. Até porque o dinheiro não é o fim. Você não está buscando o dinheiro só para guardar. Não, o dinheiro é um meio para você ter uma casa melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor para os seus filhos, uma educação melhor, uma qualidade de vida melhor para tua mãe, para teus pais, né? Então, o dinheiro, ele é um meio que você consegue alguma coisa. Nós estamos falando muito de riqueza por causa de Salomão. O reinado de Salomão foi o mais rico, né? Mas quando a gente fala de conhecimento aqui, a gente está abrangendo todos os parâmetros da nossa vida. Alguma coisa falta de conhecimento para que você alavanque o teu resultado, tá? Foca nisso. Vamos lá. Com o conhecimento que foi dado a Salomão, houve paz no reinado, né? Como eu disse, no reinado de Davi era um reinado de guerra, um reinado de sangue, né? Mas Salomão era tão habilidoso com o conhecimento, com as palavras, com as atitudes dele, que muitos conflitos que haviam na época, reinos contra Israel, ele resolvia da melhor forma possível, sem guerra, sem sangue, com sabedoria. Então, como eu disse, muitos dos conflitos que você hoje está vivendo é por falta de conhecimento que você não tem. Pega essa. Cara, eu estou passando uma dificuldade, está faltando algum conhecimento, tá? Pega essa. Quanto mais nós sabemos,
Quanto mais nós sabemos, mais poder nós temos, né? O poder, quando eu falo, é poder não aquele poder de mandar, no significado de, eu tenho poder de mandar, não. É o poder de escolher melhor as coisas, escolher ter uma maior visão, né? Quando você tem conhecimento, por exemplo, a pessoa que está tendo dificuldade agora por falta de conhecimento, aquilo é um monstro para ela, aquilo é um bicho de 7 cabeças, meu Deus, eu nunca consegui resolver isso e não sei o quê. Aí vem uma pessoa com conhecimento e fala, não, isso aqui é assim. Quando você tem conhecimento, a tua visão ela é mais ampla, você consegue ver melhor, você consegue resolver melhor. O conhecimento ele te dá uma visão melhor do mundo, né? Você possui subsídio que faz com que você a primeira impressão dos fatos sejam mais leves para você resolver os problemas, né? Então, às vezes você é muito ansioso, ou tem aquela dificuldade de coisas novas. Não se preocupa, alguém sabe resolver aquilo que você não sabe ainda. Então, ou você vai buscar na internet, ou você vai buscar alguém que de repente já tenha resolvido, mas de alguma forma você vai aprender. E aí tem muitas pessoas que criam uma trava, né? Cara, eu não sou bom nisso, eu não sei isso, então não vou fazer. Enquanto você não tiver conhecimento, quando você não começar a fazer, você não vai ser bom nunca. Isso é muito clichê, a gente ouve muita gente falando isso na internet, mas a falta do conhecimento, ela te dá medo. Olha isso. Por que você tem medo? Porque você não tem conhecimento, então você trava. Então o seu cérebro faz com que você não busque aquilo ali, porque você não vai ter vai ser cansativo você aprender, você vai ter que buscar alguém, você vai ter que pedir ajuda. Muita gente tem medo de pedir ajuda. Então, o conhecimento, ele te dá poder, tá? O conhecimento, ele é poder. Francis Bacon, né, um antigo filósofo, ele falava, né, isso. Conhecimento é poder, tá? Então, é poder de decidir, de resolver, de desbloquear, de destravar. Conhecimento, ele te dá poder para mudar o resultado da tua vida, tá? E aí, você, de novo, né, que está chegando nesse canal, você que tem muito conhecimento, de muitas pessoas que te ajudam, você sabe que esse canal vai precisar da tua ajuda, você clicando, né, no gostei, se está fazendo sentido para você, né? Tem que fazer sentido para você gostar do vídeo, senão não aperta o gostei. Agora, se está fazendo, cara, não vai te atrapalhar em nada, aperta o gostei. Agora, se faz bem sentido e você gostou do que está vendo aqui, aí você vai mandar para 3, 4, 5, 7 amigos. 7 é o número da perfeição. Você vai falar, cara, olha só, isso aqui é muito legal. Talvez o que você precisa travar é o conhecimento que você precisa conhecer. Olha só esse vídeo. Então, não vai te onerar muito, né? Não vai te onerar nada em financeiro, só alguns segundinhos que você vai apertar o gostei. Aí você vai apertar compartilhar, enviar para alguns amigos e de repente, se você achar que vale a pena, para a próxima semana receber mais um vídeo de um conteúdo que te agrega, aí você vai colocar nas notificações que você vai receber toda vez, tá? Toda semana eu vou postar um vídeo com base nos estudos bíblicos, né, da palavra. Não estou falando de religião aqui, não é essa a intenção, né? Se você percebeu, não falamos de religião. E nós não vamos tocar em religião, tá? Nós vamos falar sobre o conhecimento que a Bíblia ela nos dá no dia de hoje e como a gente pode usar a favor da nossa vida, né? Eu entendo que a Bíblia ele é um manual de vida, né? Do mesmo jeito que a gente recebe o manual de equipamentos, a gente recebe o manual da nossa vida. Eu entendo, na minha visão, na minha opinião, você não é obrigado a concordar, mas se você achar que esse vídeo está fazendo sentido para você, então cabe entender que o conhecimento que eu estou buscando para esse vídeo, eu estou buscando daqui, desse livro, tá? E eu entendo que daqui a gente vai tirar muito conhecimento, muita coisa que vai ajudar a gente no nosso dia a dia. Fechou? Então, posso contar com você? Posso esperar o teu joinha, teu compartilhado? Beleza? Vamos lá? Vamos continuar, tá? O que eu posso falar sobre o conhecimento? Pessoal, se você tem desejo de vencer, se você tem desejo de alcançar um resultado maior, de agregar melhor, de ter outros resultados,
Seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja financeiramente, seja com tua família, né? Pô, você está tendo dificuldade em cuidar com teus filhos, é o conhecimento que está faltando para você desenvolver. O saber, ele é a chave que abre porta do sucesso. E quando eu falo sucesso, eu não estou falando sucesso pessoal, sucesso profissional, estou falando todos os sucessos, né? Quando você se abre a mente, fala, cara, eu preciso aprender, realmente tem alguma coisa que eu preciso destravar em conhecimento, é essa chave que vai abrir a porta, tá? A porta que está te travando, beleza? Só tem um porém, né? A gente precisa usar o conhecimento. Não adianta você ter conhecimento e não ter uso. Eu conheço muita gente que faz curso, treinamento, palestra, tá sempre, tal mentor tá fazendo tal curso, tal coisa, cara, e não usa, né? Lê muitos livros e não usa para a vida deles. Então não adianta. Conhecimento ele precisa ter. Você precisa agregar em conhecimento, mas você precisa usar o conhecimento que você faz. A ação, ela gera resultado. Sem ação, conhecimento chama-se obesidade de conhecimento, obesidade de informação, né? Você está gordo de informação, muita informação, e você não gera ação. Sem ação não tem resultado. A ação, ela define os seus resultados. Nós vamos falar um vídeo desse usando ainda o contexto bíblico em alguns outros vídeos, tá? Me cobrem. Eu tive uma colaboradora, por exemplo, eu falei que ia falar um exemplo aqui, que em questões passadas ela cuidou de um setor. Ela desenvolveu muito bem as atividades dela do setor, né? E atualmente a gente precisou fazer uma reestruturação na equipe. E aí ela foi um nome cotado, né? E aí a gente chegou e falou, que bom, ela já teve acesso a alguns tempo atrás. Quando ela cuidava, dava certo, o resultado vinha. Só que para mexer hoje, a gente precisa de uma pessoa que saiba o sistema e saiba o pacote Office, principalmente o Excel. E aí, e essa pessoa? A gente pode ensinar o sistema, mas o pacote Office ela sabe, o Excel ela sabe? E aí ela não tinha conhecimento no Excel. E aí a gente falou, cara, putz, pessoa qualificada, pessoa que dá resultado, pessoa que já mostrou pra gente que podia ser, não pode ser hoje mais essa pessoa, porque ela não consegue, hoje esse setor obriga esse conhecimento, e ela não tinha. Então muitas das vezes as pessoas, elas querem crescer, elas querem agregar coisas melhores para a vida dela, só que na hora que você vai buscar, você tem um conhecimento específico para conseguir trabalhar nesse setor? Não tem, né? Ela ficou brava na época, ela ficou indignada, ela chegou a falar que outras pessoas tinham oportunidade e ela não, e aí foi quando a gente falou, cara, você teve a oportunidade era tua, a vaga era tua, você só precisava ter conhecimento, e faltou esse conhecimento. Aí eu te falo, nós como empresa, eu como representante da empresa, eu errei? Não. Por quê? Porque eu dei a oportunidade ela existe, você só precisa estar preparado para ela. Aí você imagina, quantas oportunidades você não já perdeu na vida por não estar preparado, né? Se você fizer uma retrospecção aí da tua jornada, muitas vezes você deixou de ganhar mais ou deixou de ganhar uma oportunidade porque você não estava preparado, porque você não tinha um conhecimento específico para aquilo. Então é isso que eu quero desenvolver, né? Não é olhar o passado, é ver que o passado você errou, só que não dá para continuar errando daqui para frente, né? Daqui para frente você tem que desenvolver habilidades, e habilidades é desenvolvida com conhecimento, né? Imagina quantas oportunidades você não já perdeu por falta de conhecimento específico, né? Aí eu procurei na internet algo rápido, né? No G1, numa página do G1 estava escrito assim: falta de qualificação deixa milhares de vagas de trabalho em aberto pelo país. Então isso daí é algo que você pode ver na internet. A falta de conhecimento, ela faz com que muitas vagas não sejam fechadas, porque não tem pessoas preparadas para isso. Aí você olha e fala, eu estou nessa vida, vivendo essa vida e está tudo bem. Você quer alavancar? Você vai ter que aprender alguma coisa. Eu falo para as pessoas, você pode ser astronauta,
Aí você fala, cara, como é que eu posso? Pode, porque algum brasileiro já foi astronauta, então é só começar a seguir o cara, ver o que ele estudou, o que ele fez, para de repente você começar a fazer o mesmo. É só ver, ele pode ser seu mentor, por quê? Porque ele já te mostra que ele conseguiu, então você também consegue. Só que ele tem um conhecimento que você não tem. Ah, Deus, não é isso que eu quero ser, beleza, mas alguém já trilhou o caminho que você quer seguir. Então, antes de você apanhar, de você ter que buscar sozinho, busca essas pessoas, porque você é só caminhar no caminho delas. E aquilo que elas erraram, você não vai errar, porque você já tem acesso ao conhecimento que elas não tinham. Olha isso. Aproveita isso, né? Conhecimento, ele significa ampliar a visão, ampliar a capacidade de evoluir, de conhecer mais, de abrir mais possibilidades, né? Eu já tive conhecimento de informações que eu olhei assim e falei, quando é que eu vou usar isso? Nunca usei. Aí fiz uma entrevista, o cara chegou para mim e falou, você tem acesso a tal informação? Você já fez tal curso? Já fiz. O cara falou, não, você está contratado por causa disso. A gente não sabe se vai usar, mas se você for usar, você é o cara que vai precisar. Aí você olha assim e você fala, cara, quando que eu ia saber que aquela informação seria útil em algum momento? Então, no momento de definição da tua vida, né? É no momento de decisão que o conhecimento ele vai se fazer importante. Você já viu aquela situação de estar numa reunião, alguém falar ou perguntar alguma coisa, você saber, ficar quieto, alguém vai lá e responde, cara, você agora foi promovido porque aí você conseguiu. Entendeu? Estou dando um exemplo chulo, né? Mas o conhecimento ele te abre portas, o conhecimento ele te prepara para os momentos de decisão da tua vida. Então, cara, aprenda, busca, signifique na tua vida, busque primeiro conhecimento para depois buscar a oportunidade. Tem pessoas que querem oportunidade e às vezes dá oportunidade para elas. Quando você pega uma pessoa despreparada e coloca ela num lugar que precisava mais um pouquinho dela, você não está dando um tiro no pé dela, você está dando um tiro na cabeça. Por quê? Porque você vai colocar a pessoa, ela está despreparada, não tem experiência, não tem qualificação, ela vai se perder, você vai ter que mandar ela embora. Então é melhor que você prepare primeiro essa pessoa com conhecimento, com experiência, dar para ela algumas situações para que ela resolva, para depois ela desenvolver e pronto, aí ela está mais preparada para atender aquela necessidade. E é assim nas nossas vidas. Nós precisamos de conhecimento para depois estar mais preparado para atender essas necessidades, tá? E aí é muito interessante que assim, quando nós temos conhecimento, quando nós temos mais acesso à informação, quando nós temos conhecimento de nós mesmos, né? Nós valorizamos mais a vida, né? Nós fortalecemos a nossa autoestima. Você se conhece, você sabe que você pode resolver, você sabe até onde você pode ir, você sabe o teu limite, você tem mais autoestima. As pessoas, que não, de repente não têm conhecimento, não buscam conhecimento, se limitam ao pouco que sabem, no momento de exposição, elas ficam quietas. Por quê? Porque elas têm medo de falar besteira. E aí, quando você tem mais conhecimento, você é um cara que consegue falar melhor, você consegue entender melhor. Às vezes você pode até dar uma gafe ali, mas aí você vai entender que naquele ali você precisa estudar um pouco mais, né? Então, você se torna mais confiante quando você está com conhecimento afiado, com as informações alinhadas, entendeu? O seu emocional ele fica mais estável, você fica mais seguro, né, das relações e da sua vivência, né, de uma reunião que você vai fazer, da situação numa casa, num propósito de vida. Você tem mais conhecimento, você tem mais segurança com relação quando você está com conhecimento mais aflorado, buscando mais conhecimento, lendo mais livros, acessando informações que te agregam melhor e que te preparam para o futuro, né? Você tem menos frustrações, você se torna menos vulnerável à manipulação de pessoas. Por quê? Porque isso já aconteceu comigo, né? Atualmente sou gerente de uma equipe e aí vem algum fornecedor falando alguma coisa, eu falo, não, isso não está certo. Porque eu tenho um pouco de conhecimento nisso aqui, posso não saber igual ele, mas um pouco de conhecimento que eu tenho, esse cara não consegue me manipular.
não consegue me engabelar. Por quê? Porque tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você fica menos vulnerável à manipulação de outras pessoas, né? E aí, é muito interessante porque, assim, algumas dicas, né? É controle emocional, é segurança, é independência, você se torna mais independente, você não precisa ficar preso, né? Aquela pessoa, você conseguiu coletar a informação dela, você melhorou com o conhecimento que você tem e você consegue estipular o seu resultado. Você não fica preso a ninguém, você cria uma independência, né? Tua autoestima melhora, tua tolerância melhora, porque, igual eu falei, na época de Davi, era na faca, na guerra, na espada. Na época de Salomão, era na sabedoria. Então, tua tolerância, ela se torna mais humana com relação às pessoas. Todo mundo tem direito de errar, todo mundo tem... Você já errou, né? O seu conhecimento, ele se ampliou, né? Então, você tem possibilidade, né, de tolerar mais coisas e até ensinar, né? Então, o teu limite mudou. À medida que você... Olha só, muito interessante. Seu limite é aqui. Você aumenta o conhecimento, seu limite vai aumentando. Seu limite vai aumentando e o seu limite vai aumentando, né? O seu otimismo, ele se torna mais aflorado, você brilha mais, o seu conhecimento, ele faz com que você se torne uma pessoa diferenciada, tá? A sua posição na sociedade, ela muda. Não tem como alguém que tem conhecimento ficado igual estava, não tem como. Isso é questão de tempo. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Mas se você começar a procurar melhorar em conhecimento, a tua estrutura, toda a tua sociedade, a tua cultura, teu conhecimento, teu valor financeiro, teu resultado com a tua família, ele muda. Não tem como ficar igual. Não tem como, tá? Só que o conhecimento, ele tem que gerar ação. Não esquece disso, tá? Por fim, é necessário investir em conhecimento, tá? Conhecimento faz com que nós evoluímos, tá escrito, tá? Não houve até hoje um reinado que fosse tão rico igual o reinado de Salomão. Não vai haver na tua vida falta de resultados, porque você vai começar a buscar conhecimento específicos para poder se preparar, para estar adiantado às situações adversas que podem acontecer. A pessoa que você é hoje, tira uma foto dela hoje e fala assim, ó, isso aqui aconteceu na data X, e começa a estudar, começa a ler livros. Quantos livros você leu no último ano? Você é o que você vê. O que você tem acessado na internet? Você é aquele tipo de pessoa que fica vendo Instagram, daquelas informações que de repente serve até para você fazer algum comentário com um amigo. Você viu o que aconteceu de acidente? Você viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Você viu o que aconteceu na vida de tal celebridade? É até um momento de conversa. Mas aquele conhecimento não agrega em nada na tua vida. Daqui 3 dias você não lembra mais, né? O tempo que você perde ali, existe um estudo que está entre 3 a 5 horas perdidas na frente do celular. E aí a pessoa chega para mim e fala assim, eu não tenho tempo de ler. Se você ler 10 páginas de livro todos os dias, são 3.665 páginas lidas por ano. Um livro de 200 páginas, você vai ler em torno de 14 a 20 livros, se basear ali entre 150 a 250 páginas. E aí você fala para mim que você não tem condição de tempo de ler? Você precisa definir as prioridades da tua vida. Entenda o seguinte, o seu resultado ele só vai mudar com o conhecimento que você vai adquirir. Se você continuar com esse conhecimento pequeno, pouco, fraco, que não muda nada na tua vida, a tua vida vai ser o mesmo, não vai mudar nada na tua vida. Entenda isso. O conhecimento ele te destrava, o conhecimento ele te liberta, o conhecimento ele te evolui. Então depende do conhecimento que você tem. Aproveite o tempo que você tem para agregar em conhecimento que você precisa para ter o resultado que você vai chegar. Beleza? Ficamos aqui. O vídeo um pouco longo, mas eu espero que tenha agregado na sua vida. Essa é a minha vontade, meu desejo, né, de coração, que agregue na tua vida. Beleza? Bem-vindo
ao Acorda Campeão. Acorda, campeão. Acorda. Vamos lá. Vamos para o resultado. Vamos para a evolução de vida. Beleza? Forte abraço.